eu espero que você se lembre do que você falou ontem, porque eu não me lembro de nada. Aliás, daqui a alguns anos eu não vou lembrar nem de que eu sou. Essa é a verdade. Bom, se eu não escrever, eu não me lembro. Ah, sim, aqui está. Bom, então vamos lá, então. Então, gravando. 1, 2, 3. Saudações a todos. Aqui é o Vander, do canal Cavalcante Precisa Renascer. Aliás, peraí, puxa, esqueci de ver o fio. Pra ver se está tudo em ordem. Tá. Ali também está ótimo. Então está tudo em ordem. Bom, então vamos lá. Sem propaganda, né? Obviamente. Então vamos lá, gravando. 1, 2, 3. Saudações a todos. Aqui é o Vander, do canal Cavalcante Precisa Renascer. Hoje é dia 23 de novembro de 2019 e agora são 18 horas e 9 minutos. E nós estamos aqui com o Guilherme, o gerente do Prévio Fogo aqui de Goiás, porque ele foi a última pessoa aqui talvez aqui de Cavalcante, até do estado de Goiás, ou talvez até do Brasil, que tenha visto, que viu, aliás, o Augusto Avelino encarnado. Então, ele tem uma boa história para contar para a gente. Então, eu gostaria que você contasse essa história de como que foi esses últimos dias ou momentos com o Augusto, você contando desde daquela época que você estava lá no Mato Grosso do Sul. Então, conta essa história, não economize palavras e olhe para lá. Tudo bem. Então, uma boa noite, Wander. É um prazer estar aqui no seu canal. Cavalcante Precisa Renascer. Então, o Augusto nos deixou há pouco tempo, uns 18 dias hoje, se não me engano. Eu estava no Mato Grosso do Sul, num evento internacional na conferência sobre incêndios florestais, a Wildfire. E começando desde o início a história, né? Eu estava aqui em Cavalcante quando ele chegou. Eu tinha finalizado uma operação grande de combate a incêndio aqui na região. E ele chegou no dia 26 de outubro e eu fui embora no dia 27. E ele e o servidor Luciano Evaristo ficaram aqui para fazer algumas atividades, né? E eu fui para essa conferência, no qual eu já mencionei. Na segunda-feira, isso foi numa sexta, que eu saí daqui na segunda-feira, o Luciano me ligou, à tarde, acabei de deixar o Augusto em casa, ele não estava bem. Não quis ir para o hospital, tal, liga para ele e conversa com ele. Porque eu e o Augusto, a gente tinha uma sincronia muito boa, muito tempo trabalhando juntos, né? Então, a gente tinha já uma certa familiaridade, né? Eu e ele. E eu peguei, liguei pra ele, conversei com ele, não, tal, tô bem, vou fazer exame, tudo. Aí foi decorrer da semana, né? Eu ligava pra ele todos os dias pra saber como é que ele estava, tudo. E quando eu retornei no domingo, no dia 3. Organizei algumas coisas em Goiânia no dia 4, na segunda-feira. E na terça-feira eu fui até, né, a residência dele em Itaberaí, Goiás, né? E foi até uma espécie de chamado dele. Eu iria viajar na quarta-feira, mas eu até estava com a intenção de realmente ir lá na terça-feira ver como é que ele estava. Eu fui, lá, cheguei lá de manhã, ele estava acordado, né, estava aparentemente bem. A gente conversou, contei para ele como foi esse evento, porque foi um evento que ele estava numa expectativa muito grande, desde que foi anunciado há 3 anos atrás, se não me engano, né, que é um evento planejado, internacional. E ele estava numa expectativa muito grande e ele não conseguiu ir. Ele desistiu de ir de última hora porque, creio eu, que ele já não estava muito bem, então já não tinha desistido de ir. Então eu fui representando o estado de Goiás esse evento. E contei para ele, a gente conversou, tal, tudo, a gente
Inclusive a gente fez planejamento, né, para o ano que vem das atividades do pré-fogo aqui no estado. Porque em dezembro tem um planejamento anual nacional para o ano que vem. E a gente tinha conversado, ficamos lá conversando, rindo, brincando, conversando até mesmo sobre a vida, né, assuntos diversos. E eu fiquei lá no decorrer do dia, a gente assistiu o filme, a gente conversou. Eu coletei coco para ele, tirei a água de coco, a gente bebeu e ele estava lúcido, estava, né, assim, aparentemente bem, né, não estava assim 100% saudável, bem. Mas ele estava lá, tranquilo, estava bem, estava conversando, estava lúcido, né, estava normal. Só porque no decorrer das 8 horas até o meio-dia, né, eu vi que ele foi dando uma baqueada, foi cansando, inclusive conversei com ele, ó, vamos pro hospital, tal, não sei o que, só falava pra mim, não, logo eu vou estar bem. Não esquenta não, logo eu vou estar bem. Só falava pra mim desse jeito, eu vou respeitar. Né? E a gente almoçou, né, a gente almoçou junto lá, né, a esposa dele fez um almoço lá e tal, almocei com eles. E a gente ficou um pouco mais depois do almoço conversando, mais ou menos uma hora e meia depois, aí ele pediu pra deitar, né, porque eu tava cansado, pediu pra ele deitar. Aí ele já estava, né, com uma fraqueza nas pernas, ele não conseguia levantar bem. E aí, né, a gente já apoiou ele até a cama, colocamos ele na cama. E ficamos ali um pouco conversando quando ele chamou um amigo dele, de longa data. Tem o nome de Júnior. São amigos há 27 anos, amigos mesmo. Um mora da casa do outro, eles moram numa chácara, mas um mora a distância da casa do outro, uma distância de uns 60, 70 metros. Então a esposa do Augusto foi chamar o Júnior e eu fiquei lá com ele conversando. Quando o Júnior entrou, eu saí porque achei que era um assunto particular, alguma coisa. E o Augusto estava com um pouco, né, dificuldade para respirar, cansado. Só que ele pegou a mão do Júnior, pôs no peito, falou, tô indo bem. E já virou a cabeça e fechou os olhos. Deixou-nos. Poxa vida, eu fico imaginando então, quantas pessoas no planeta Terra é que podem ter um desencarne, eu acho maravilhoso, porque ele não sentiu dor, não se desesperou, nada, sim, não teve problema nenhum. Eu até fiquei muito surpreso, porque eu não estava esperando, porque eu estava lá conversando com ele, eu saí e ele já, quando a filha do Júnior entrou lá também, que ela saiu, ela já voltou e já me falou. O Augusto faleceu, eu fiquei assustado, o quê? Não é possível e tal, né? Mas ele parece que já estava preparado. Parece não, ele estava preparado. Ele era uma pessoa altamente evoluída espiritualmente, né? Uhum. Então, o que se diz lá, né? Ele sempre teve uma consideração muito grande por mim. Eu reconheço isso. E parece que foi um chamado. Quando ele me chamou, tal sentido deveria ir. Passar aí com ele lá, ele foi do lado das pessoas que ele gostava, que ele tinha consideração. Que era a esposa dele, o Júnior e eu, que sou já amigo dele há 8 anos. A convivência com ele direto. Né? Não só de trabalho, então eu tinha convivência com ele em casa também. E, poxa vida, então, eu já falei num dos meus vídeos, que quando uma pessoa desencarna com o dever cumprido, é bem recebido na dimensão espiritual. Eu acho que eu não tenho dúvidas que isso aconteceu com ele. Ah, com certeza. Porque já que ele já sabia que tudo isso ia acontecer, e também existe um histórico do Augusto, que eu vou contar mais agora um pouquinho depois. Então, eu queria fazer uma outra pergunta sobre como que o Augusto chegou até o IBAMA. Você conhece o histórico da profissão dele? Então, o Augusto, ele é carioca, ele era engenheiro cartógrafo, ele trabalhou no programa Radam Brasil, né? Aí depois foi pro antigo órgão já extinto, que era IBDF, e o IBDF, né, junto com outro órgão, formou o IBAMA, e o Augusto foi, né, pro IBAMA, da criação do IBAMA em 89. Trabalhou em Brasília, né, alguns anos, depois ele
trabalhou muito tempo aqui na Chapada dos Veadeiros, no Parque Nacional. Foi aí que ele adquiriu o amor por essa região, né? Região da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso, Cavalcante, né? Então ele estava trabalhando aqui, se não me engano, desde 90, nessa região que ele trabalhava aqui. Depois ele foi para Goiânia. Ele era analista ambiental, foi superintendente substituto do IBAMA em Goiás. Acho que no período de 96 a 97 ou 98, uma coisa assim. E quando ele deixou a superintendência substituto, ele assumiu o Preve Fogo, em 98. Então ele estava como coordenador do Preve Fogo de 98 até agora, né? Um dos coordenadores mais antigos do país, né? Se não for o mais antigo, que estava em atividade, né? Um alto grau de conhecimento sobre prevenção e combate a incêndio florestal. Inclusive já foi combater incêndio no exterior, né? Pelo IBAMA. Se não me engano, foi em 2012, no Chile, quando teve um incêndio crítico lá. E o Chile pediu apoio para o Brasil. E o Augusto foi convidado para ir como coordenador de operações nessa missão. E ele era muito respeitado dentro do país, né? Porque ele era uma pessoa espontânea, uma pessoa honesta, uma pessoa verídica e tinha amor pelo trabalho dele, né? E era um cara extremamente técnico, né? Extremamente técnico. Então, todos até hoje estão sentindo a falta dele. Poxa, e é possível você me explicar como que o Luciano apareceu e depois como que você surgiu também? Ah, sim. Então, o Luciano, ele é lotado em Goiânia, mas ele estava já há algum tempo trabalhando em Brasília, como diretor de proteção ambiental do IBAMA Nacional, né? E também estava há algum tempo, se não me engano, uns dois anos, como vice-presidente do IBAMA Nacional. Então o Luciano também é um cara altamente capacitado, né? Só como diretor de proteção ambiental ele ficou 9 anos, né? Os últimos 9 anos. E aí quando, né, na mudança de governo agora, ele foi exonerado do cargo, né, da função dele de diretor de proteção ambiental e vice-presidente. Aí, como sua lotação é em Goiânia de servidor, ele retornou para Goiânia. E ele falou assim: eu quero ir para o Preve Fogo, porque eu acho o trabalho do Preve Fogo um trabalho bonito, né, de grande relevância de proteção ambiental. E gosto do Augusto, trabalhar com o Augusto, porque ele é um cara técnico, extremamente eficiente. E aí ele foi trabalhar com a gente nesse ano de 2019. Então ele começou em janeiro, né? Desde janeiro que ele está lá com a gente. E eu tive, né, que eu já conhecia ele, mas nunca tinha trabalhado com ele. Porque eu estou no IBAMA, né? Agora é a minha história, eu estou no IBAMA desde 2011, né? Já passei por algumas secretarias administrativas lá da superintendência, secretaria do núcleo de flora, da fiscalização, da divisão técnica ambiental, né? E depois eu fui para a gerência do fogo, né, do pré-fogo aqui em Goiás, em 2013. Eu assumi a primeira vez, estava com 21 anos. E já estou desde até agora, né? Mas foi o Augusto que chamou você para trabalhar no Preve Fogo ou foi um concurso público? Foi o Augusto, né, que já me conhecia, ele estava lá dentro, e algumas outras chefias lá que eu tinha passado por lá, que eu trabalhava com eles lá, que aí me indicaram, né, para trabalhar com o Augusto. Ah, certo. Porque era um cargo vago que ele tinha lá dentro do núcleo dele. Então você já está com o Augusto já faz uns 10 anos então? 2011? Não, 2013. Ah, 2013, então 5, 6 anos então. 6 anos. Ah, certo. E, bom, então, vamos comentar um negócio aqui agora que o pessoal não sabe. A parte pessoal do Augusto
E que provavelmente, eu acho que ele nunca falou esse tipo de coisa para ninguém, ou o pessoal sabe que ele mantinha um centro espírita lá na cidade onde ele mora, lá na própria propriedade dele. E eu acho que pouca gente sabe disso. Eu até fiquei surpreso quando... O Augusto, ele era, assim, uma pessoa muito reservada, né? Então era um fato, assim, que ele não comentava, que ele tinha, falava pro pessoal que tinha, que lá, que na verdade não é dele, funciona, ele cedeu o espaço, funciona na casa dele, né? Na propriedade dele, na chácara, na zona rural que ele mora, que ele morava, em Itaberaí. E é muito tempo, muitos anos que ele trabalha com isso. Atendimento é um centro espírita de cura espiritual que funciona há muito tempo. Porque quem conhece o Augusto sabe que ele era um cara extremamente do bem. As práticas dele eram todas do bem. Todas do bem. Adorava ajudar as pessoas. E... acho eu, né? Inclusive que, como era só ele, a esposa dele não tinha filho, ele empregava, né, um pouco do recurso dele, né, nessa atividade exercida lá. Porque lá eles não recebem dinheiro, não recebem valores em espécie. E você sabe qual o ano exato que ele resolveu montar esse centro espírita? Isso eu não tenho informação. Quando você conheceu ele, já existia? Já existia, já tem lá mais de 20 anos. É porque é meio difícil encontrar uma pessoa, ou pelo menos eu conheci muito poucas pessoas na minha vida que tiveram na verdade é uma generosidade até, de gastar o seu tempo e o dinheiro para o bem-estar dos outros e sem lucros. Isso é uma coisa muito rara aqui. Então, nós devemos imaginar então que o Augusto cumpriu bem a sua obrigação dentro do IBAMA e até na sua vida Com certeza. pessoal. Com certeza. Certo. Você tem mais algum tipo de acontecimento que você tenha visto ele fazer e que marcou muito você e serviu como exemplo para a sua vida? A dedicação dele pelo trabalho, né? O amor dele pelos povos quilombolas aqui da região, né? Por essa terra aqui, porque ele era um cara extremamente dedicado, né? Tinha um amor imenso pelo que ele fazia. Então ele já tinha tempo para ter aposentado aí há 7 anos atrás. E ele não quis aposentar, ele continuou na ativa, né? Com ele não tinha tempo ruim, pronto para tudo. Apesar da idade, né, das limitações, mas ele sempre estava à frente, queria estar ali, né? Era realmente um exemplo no trabalho, um exemplo de pessoa, né? Uma coisa que ficou realmente, né, marcado para mim é o ser que o Augusto foi. É o legado que ele deixou aí. Poxa vida, agora como eu sou um repórter, apesar de eu não ter faculdade de jornalismo, mas eu vou ter que fazer uma pergunta incômodo. Se eu puder responder, eu respondo. Já que ele está desencarnado, então, quem que vai ocupar o espaço dele agora? Vai ter que haver promoções hierárquicas, né? Porque hierarquicamente, né, ele era o Luciano 2 e é o 3. Do fogo aqui no estado. Então, né, o Luciano era o substituto dele, então o Luciano, por enquanto, assumiu a vaga. Mas não quer dizer assim que o Luciano vai ficar. A probabilidade dele ficar é grande, como coordenador agora estadual do Prévio Fogo. Mas isso vai depender das chefias, né, do IBAMA aqui no estado, né, e da coordenação do Prévio Fogo Nacional, né? Se vão indicar outra pessoa para assumir o lugar do Augusto, né, capacitada também, né, para ser o coordenador, para ser nomeado em portaria. Mas a princípio o Luciano, é o Luciano que continua, o Luciano que ocupará o lugar do Augusto. Porque para funcionário público tudo tem que ser por portaria, então. Sim. Não é uma questão, né? Você é competente e vai lá para cima agora. Mas assim, tem essa questão da competência. Eles analisam a competência, né, e nomeiam a pessoa para a função. Para dar andamento naquela atividade, porque senão ela é perdida, né?
Ah, certo. Então o Luciano vai para substituir o Augusto, você vai para o posto do Luciano e quem... Você pode falar quem é que vai substituir você, então? Não, eu continuo a mesma coisa. Eu continuo a mesma função. Eu não vou ter alguém para substituir minha função. Só porque aí deixavam de, né? Medo de ter um, né? Aí, em vez de ter 3, tem 2. O seu posto, então, vai ser extinto, então, na Não, gerência? A gerência continua, eu continuo como gerente. Não, mas se você subir de posto, como é que fica? Não, aí tem que arrumar outro gerente, né? Ah, bom, tá certo, então. Bom, então, mais alguma coisa que você queria falar sobre o Augusto? Ou sobre mais alguma coisa que possa ser comentado? Não, só que, né, o legado do Augusto, a missão que o Augusto deixou, a gente vai continuar ela, né? Não vai ser esquecida jamais, porque foi um trabalho de longos anos, de dedicação, de amor e um trabalho de resultados. Então, nós iremos continuar isso, não deixaremos o Prévio Fogo Goiás perder a qualidade dos serviços prestados à nação brasileira. Né? Poxa vida, me lembrei de uma outra pergunta. Você foi no enterro dele? Fui no enterro dele. Inclusive, né, participei de todas as ações de organização. De funeral, né, do funeral, do velório, de tudo. Então, mas houve... porque já me contaram alguns detalhes sobre o velório dele e eu achei um pouco estranho. Você pode detalhar esse velório, como que foi? Então, houve, né, o deslocamento dos brigadistas, de alguns brigadistas aqui, né, da região de Cavalcante para Itaberaí, né, para o velório. Depois houve o deslocamento para Goiânia, né, oficialmente, o cortejo do corpo. E lá no cemitério, né, que foi sepultado no cemitério de Jardim das Palmeiras, em Goiânia, né, houve a saudação honrosa, né, à família e ao corpo do Augusto. Né, que a gente fez com a bandeira e tal, e fez uma saudação. Dá para você explicar o que é saudação? A gente colocou a bandeira, acompanhou o corpo marchando, né, o caixão, fez a prática de ordem unida, né, em saudação ao corpo dele, né, e uma grande salva de palmas. Uhum. A bandeira é sobre o caixão, então, né? Sim, que foi depois retirada e entregada para a esposa dele, né, como uma forma de gratidão pelo trabalho que ele realizou em prol da nação brasileira, né? Por que eu falo em prol da nação brasileira? Porque o pessoal acha que só viu o Augusto aqui. O Augusto trabalhou em todo o território nacional. E ele trabalhou pela proteção e preservação ambiental. Então o meio ambiente não é só dele, não é só meu, não é só seu. Então o meio ambiente é tudo de todos, porque todos nós precisamos dele, né? Uhum. Poxa vida, então, bom, acho que é só isso mesmo, então. Mais alguma coisa não, né? De momento é o que me lembro, né? Bom, então eu agradeço a entrevista. Sim, sempre um prazer. E eu espero que vocês que vão assistir esse vídeo, a partir do momento que vocês escutarem essas histórias que eu estou contando no meu canal, vocês se tornem parceiros do IBAMA e desse pessoal aqui da Agrodefesa também. E vamos tomar consciência de que se esse planeta for destruído... Com certeza. Só lembrando que, né, que estou aqui num momento de folga falando, né, de um amigo, né? Eu não estou em serviço oficial, né? É, certo. Mas então, ele sabe disso, eu sei disso, mas muita gente não sabe disso. Se o planeta Terra for destruído, a gente vai morar aonde? Então vamos zelar pela natureza, porque a natureza vive bem sem a gente, mas nós não vivemos bem sem ela. Aliás, nós não vivemos de jeito nenhum sem ela. Com certeza. Então vamos
Vocês podem até ter uma sugestão agora, só para encerrar essa reportagem. Já que vocês dão aulas do meio ambiente, se eu não me engano, nas escolas e tal e coisa, então criam algum tipo de panfleto, alguma coisa assim, dizendo realmente essa verdade. A natureza vive sem a gente, mas a gente não vive sem ela. Para ver se o pessoal desperta. Ah, com certeza. Então, Vamos obrigado. trabalhar. Então, essa é uma sugestão que está gravada. E obrigado pela entrevista. Disponha. E bom serviço também. Obrigado. Assim, uma pergunta também fora desse negócio. Você vai ficar aqui em Cavalcante até quando? Olha, nesse período até quarta-feira. Mas sempre vou estar por aqui. Ah, certo. Tá ok, então. Então, obrigado por tudo. Disponha. Então, até a próxima para vocês. Abraço, pessoal. Bom, agora vamos ver se gravou direitinho, né? É porque cometeu o mesmo erro 2 vezes, aí já não dá mais certo. Mas eu acho que agora aqui tá silêncio. Então... Hoje ficou bacana, ficou melhor que ontem.